aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E nessa temporada nós estamos falando sobre carreiras, profissões. E hoje nós vamos fugir um pouquinho do normal, porque a gente só traz aqui gente velha, sabe? Que nem eu, assim, que já meio que passou por tudo e tal. E agora nós vamos conversar com duas estudantes de música que estão lá no comecinho da carreira. E eu acho que vai ser um papo bem legal a gente ver as coisas pela perspectiva de vocês. Boa noite, Giovana e Sofia. Tudo bem? Boa noite, Boa noite. obrigada pelo convite. Eu que agradeço É a a. primeira vez participando. Oi? É a primeira vez participando de um podcast. Eu também. Ah, que legal. Eu sabe que eu acho barato quando é a primeira vez assim, porque aí vocês provavelmente vão curtir, vão usar o material. Eu fico bem feliz. Eu começo normalmente com as pessoas com a mesma pergunta. Depois a gente vai por outros caminhos, mas o começo ele tem mais ou menos um padrão. Tem um momento assim que vocês têm um estalo assim, tipo, é música, é isso que eu vou fazer da vida, é isso que eu vou fazer para viver, ou é uma coisa que foi acontecendo naturalmente na vida de vocês assim? Como que é? Bom, eu desde cedo fui introduzida na música, lá no colégio onde eu estudava, que logo quando tu entrava, tu podia escolher ou a flauta ou o violão. Daí eu peguei a flauta para aprender e foram alguns anos na flauta e depois eu entrei na orquestra da escola e eu comecei tocando clarinete, fiquei um tempo. Daí, nesse meio tempo, eu comecei a tocar violino. Porque, na verdade, a minha mãe, ela viu no jornal que tinha uma escola de violino em São Leopoldo, ali no Museu Visconde. E daí ela achou muito interessante e me introduziu nessas aulas. Isso foi mais ou menos na mesma época que eu entrei na escola. Eu tinha uns 9 anos. E daí, então, comecei o violino e a flauta. Só que o violino era muito difícil e o colégio também. Então eu larguei o violino, fiquei só no colégio tocando flauta. Daí fui tocando flauta, depois entrei na orquestra. E quando entrei na orquestra, decidi voltar a tocar violino nessa escola de música. E tava tocando clarinete na orquestra da escola e violino na escola de música. E daí na orquestra da escola, depois de um tempo, eu pensei em tocar violino na orquestra também, para focar mais só no violino. Mas daí, depois de um tempo, estavam precisando de baixo elétrico na orquestra da escola, e daí eu decidi me aventurar no baixo elétrico lá. Então, desde sempre, assim, no colégio eu toquei e convivi com a música, e eu sempre pensei que eu fosse fazer isso, assim, futuramente. Claro que no ensino médio, ali naquele período que começam a botar pressão no que a gente vai fazer da vida, tem esse preconceito com a música, né? Então, meio que eu comecei a ficar insegura com relação a isso, porque eu pensei, nossa, talvez eu tenha que procurar um emprego de verdade, né? Mas, e daí eu ficava assim, muito tensa e pressionada pensando em algum emprego de verdade, só que nenhum deles me agradava do mesmo jeito. Mas então, daí no fim, eu decidi estudar música mesmo na faculdade. Então, meio que eu sempre quis tocar e fazer isso para minha vida. Então, enfim, eu tinha. Daí no vestibular, tu tinha que escolher Tinha que escolher dois cursos, né? Tinha que escolher o que tu queria, principalmente em um secundário. Fiquei em crise para escolher o secundário, porque eu não tinha outra coisa que eu quisesse fazer. Mas é isso. Eu acho, assim, que é um pouco de ambos, né? Que tu falou se é um estalo ou se é desde sempre. Eu acho que é um pouco dos dois, assim. Então, desde sempre, eu comecei a tocar com 9 anos, comecei a tocar violão. E desde sempre eu gostava muito de tocar violão. Eu lembro, assim, quando eu consegui tocar a primeira música, assim, de ter me dado uma satisfação muito grande aquilo, assim, de, bah, consegui tocar uma música, que massa. E também tem uma segunda memória, assim, de estalo que deu para mim, foi na minha primeira apresentação, assim, na escola, apresentação do Dia das Mães, assim, eu tinha uns 13 anos,
E eu toquei Queen, né? Eu sou guitarrista, eu toquei um solo do Queen, assim, e aquilo ali, nossa, me deu uma satisfação de novo, assim, uma coisa, uau, que demais isso aqui, sabe? Então eu acho que ele, desde ali, desde muito nova, eu sabia, tipo, nossa, eu acho que é isso aqui que é o meu corre, assim, tipo, vejo muito propósito nisso. Só que aí, claro, né, passa assim, vai passando desde ali dos meus 13 anos até os 17, enquanto eu tava na escola, aquilo ali, tipo, nossa, demais, eu quero tocar, eu quero fazer isso. Só que é a mesma coisa, né? A gente, inclusive, estudou na mesma escola, e eu também tive educação musical na escola, que nem ela teve, de a gente tocar na orquestra, a gente tocou juntas na orquestra, e eu tocava guitarra nessa orquestra da escola. Então a gente ia para os encores, né, que são tipo festivais, onde a gente tocava, assim, e era muito interessante, e eu me sentia muito realizada ali. Só que, claro, né, tu vai ensino médio, onde tá todo mundo na tua volta, o teu colega da direita tá falando que quer fazer engenharia, o teu colega da esquerda tá falando que quer fazer biologia, e aí tu, bah, como é que eu vou dizer que eu quero fazer música, sabe? Que eu quero estudar música. Então, ao mesmo tempo que eu sempre gostei, eu tive esses estalos também de, nossa, vejo muito propósito nisso em alguns momentos da minha vida. E eu acho que também, quando eu me formei no ensino médio, assim, eu particularmente não estava muito interessada em fazer a faculdade de música, eu estava mais interessada em começar a trabalhar com música direto. E quando eu me formei no ensino médio, eu cheguei para minha mãe assim, tá, mãe, e aí o que que eu faço agora e tal, porque eu não queria fazer faculdade. E a minha mãe falou: "Ah, eu acho que tu tem que fazer faculdade de música", e me incentivou. Então por isso que eu fui cursar música e a jornada está sendo muito valiosa. Legal. Eu deixo o microfone fechado e às vezes quando eu vou falar eu esqueço que ele está fechado. É, acontece. É, você, você tá com quantos anos, Sofia? 21. Eu também. Coisa boa poder perguntar a idade, né? Porque a maioria das pessoas que vêm aqui eu não posso perguntar a idade, sabe? Senão elas ficam blindadas. Mas com 21 eu posso ainda. 21, então, assim, vocês estão muito novas, mas vocês estão envolvidas com a música desde muito cedo. Então, já faz pelo menos 10 anos aí que cada uma de vocês tá envolvida, né? E vocês estudam juntas hoje? Música, não? Sim? Sim, Sim. Fazem na URGS, é isso? isso. Uhum. Para quem não é aqui do Sul, a URGS é a Faculdade Federal aqui do Rio Grande do Sul, né? É, expectativa e realidade. Quando vocês mostraram essa aptidão e esse prazer em tocar e tal, mas quando você entra numa faculdade, aí tem deveres também, né? Não é só prazer, vamos dizer assim, né? Quanto isso foi surpresa para vocês, assim, quando você chegou na faculdade e falou, pai, pensei que ia ser mais divertido. Ou não, é divertido. Como é essa relação hoje? Então, acho que um pouco dos dois, assim. Eu acho que teve pontos que até hoje eu me surpreendo, que eu acho muito divertido e que, né, ao longo dos semestres vão tendo novidades. Eu já estou no sexto semestre da faculdade. São 8 semestres, né? Então, eu estou indo para o sexto. E a cada novo semestre a gente vai tendo alguma disciplina nova, né? Então, bom, agora eu saí do meu quinto semestre e estou indo para o meu próximo, que vai ter uma disciplina que é análise da canção popular, por exemplo, que é uma disciplina nova. Então, sempre está tendo novidades, e isso faz com que o curso não seja aquela coisa sempre uniforme, sabe? Mas sim tem alguns picos de coisas diferentes. Eu acho que uma coisa assim que talvez tenha me surpreendido por um lado meio não bom assim, é a questão de ter muitas aulas de história, né? A gente tem aula de história da música, que é um panorama geral, a gente tem aula de história da música brasileira, de músicas tradicionais, então a gente tem uma parte teórica de embasamento muito forte e muito intensa, né? De tipo, toda semana ter 3 horas de aula de história. E isso foi uma coisa assim me cansava muito, porque não é uma coisa que interessa tanto para mim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tenho colegas que amam, né? Que, bah, para eles a melhor matéria da semana é a matéria de história, sabe? Enquanto para mim, agora que estou indo para os semestres finais, não ter história é uma das melhores partes, né? E aí eu posso dizer também que o que me surpreendeu para bom são as aulas teóricas que a gente tem, principalmente de harmonia e de analisar as composições, as peças,
Então a gente pega, por exemplo, uma música popular e a gente analisa os trechos, o que foi usado, por que tal acorde, por que tal progressão, por que a forma, sabe, estruturas. Isso é uma coisa que eu gosto muito da faculdade, que talvez sozinha, se eu tivesse que estudar, eu jamais pegaria e estudaria, mas como a faculdade nos leva a isso, a gente acaba obtendo esse conhecimento que não obteria se fosse sozinha, né? E uma coisa que eu gosto muito que são as aulas práticas também. A gente tem a aula de improvisação. Eu não imaginava, né, que a gente teria, porque a URGS a gente tem hoje em dia uma infraestrutura muito top para o curso de música popular, onde a gente tem estúdio com amplificador da Marshall, que é um amplificador valvulado, uma bateria top, a gente tem uma mesa de som muito interessante. Então a gente tem equipamentos de ponta, né? É um ambiente muito bom de ensaiar. Então, para mim, assim, a infraestrutura ser de um nível bem elevado, assim, me agrada muito também. Então, eu acho que é isso. Fala. Bom, quando, quando eu estava me preparando para entrar na faculdade, meu professor, ele também se formou na URGS em violino, meu professor que me dava aula nesse colégio. Então, ele sempre falou sobre como era na faculdade, e eu tenho vários colegas que também se formaram nessa escola de música e ingressaram na URGS. Então, também acompanhava eles de longe, assim, quando eu não estava na URGS ainda. Então, eu já tinha criado uma expectativa de como seria, e entrar foi bem interessante, porque ela faz música popular e eu faço bacharel em viola de arco, que é o meu instrumento. Então, são mundos diferentes, assim. E eu tenho aula de viola de arco com uma professora, né? Aula individual, cada aluno tem aulas individuais. E nessa parte, para mim, eu acho superou todas as minhas expectativas, porque eu tenho uma professora maravilhosa no curso atualmente. E a gente tem. É bem dividido, assim, a gente tem cadeiras teóricas e cadeiras práticas. Nas cadeiras práticas, eu superou todas as minhas expectativas. A gente tem prática de orquestra, música de câmara, que é quando a gente toca em grupo com outros musicistas, as aulas individuais. Mas as teóricas, para mim, que foram mais surpreendentes, assim, porque, como a Gi falou que ela gosta muito das aulas de harmonia e de análise, e eu acho elas super interessantes, mas por o meu instrumento, ele é um instrumento harmônico e melódico, mas ele exerce mais a função do melódico. Então, eu nunca pratiquei muito essa parte harmônica. E isso me prejudicou bastante, porque eu sou bem fraca, assim, nesse sentido. Então, para mim, eu não gosto, porque eu não sei. Então, é bem difícil para mim essa parte. E é meio muito frustrante às vezes, porque eu não tive muito, antes de entrar, prática nessa parte. Então, nessas cadeiras teóricas, para mim, foi uma surpresa não tão boa. Mas é isso, no geral, foi nessa parte prática, que é o principal do meu curso, eu fui surpreendida positivamente. Legal. Nenhuma das duas gosta muito de teoria, né? Sei lá, É. você sabe que eu acho que isso é uma coisa da juventude mesmo, né? Quando a gente é mais jovem, a gente gosta mais de fazer as coisas, né? A gente não quer muito estudar, ler, teorizar. Eu acho que isso é normal. Eu fui ficar mais teórico, assim, ler e tal, quando eu fiquei mais velho também. Mais novo eu também não curtia muito, né? A gente quer fazer e tal. Mas eu queria fazer já um elogio para Sofia, porque pode ser um contrassenso, mas eu gosto muito quando uma pessoa fala, eu sou ruim nisso. Porque quando a pessoa fala isso é porque ela se conhece, né? E isso é uma qualidade, não é um defeito. Porque se a gente consegue identificar na gente uma coisa que não é tão boa, e todo mundo tem, né? Coisas que não são tão boas, a gente consegue melhorar, né? Se a gente não enxerga, a gente acha que é bom em tudo, aí não consegue melhorar. Então, muito legal você falar assim, sem nenhum desprendimento. Sim, Eu não sou muito bom nisso, tudo bem. sim. Aí você está lá estudando para isso, né? Para ficar melhor. Agora, Giovana, você viu que aquele canudo ali é a história que está escrito, tá, Giovana? Então agora você já tem um inimigo para sempre. Mas brincadeira. É, só para descontrair um pouco. Eu acabei, né? Eu não perguntei no começo, né? E a Sofia falou
O instrumento dela é viola de arco e o teu é guitarra, né? É isso, né? O teu que você curte, né? Porque você tá fazendo faculdade de música, aí você deve ter que. Você acaba mexendo com outros instrumentos ou não. Se tu quiser, tu pode. Mas especificamente eu fico mais na guitarra, assim. É porque a Gia ela faz o curso de música popular, né? E eu faço a ênfase é bacharel, cordas e sopros, que é o nome geral do meu curso. Então, no caso, quando tu entra, tu te especializa num violino, num instrumento específico. Tu escolhe, por exemplo, tem o bacharel em viola, que é o meu, tem bacharel em violino, em violoncelo, e daí nesses casos tu estuda o teu instrumento especificamente. E no caso da música popular, não, né? No caso da música popular, tu estuda música no geral e tu vai ter vários aspectos da música popular. Tu estuda muito mais como ser musicista do que o próprio instrumento. Então, eu tenho colegas que tocam gaita, tenho colegas que tocam violão, que tocam, pode ser sopro, mas tudo na área popular, né? É, e Eu, até que deve ter bastante essa coisa da história, da teoria, porque a música permeia toda a história e as interações sociais e tal, né? Então, por isso que no teu curso deve ter muito isso, porque realmente a música total tem tudo a ver com tudo, na verdade, né? A expressão do ser humano e de que forma ele se expressa, né? Eu te cortei, Sofia, fala. eu só gostaria de esclarecer que às vezes as pessoas ficam confusas quando eu falo que eu toco viola, porque as pessoas geralmente pensam na viola caipira. E daí só para esclarecer que a viola de arco, ela é bem semelhante ao violino, assim, não sei se é possível botar uma imagem, mas se tu colocar o violino e a viola no lado, assim, eles são praticamente iguais. Só que a viola é uns centímetros maior que o violino e ela tem o som mais grave, tem um som mais parecido com o do cello. Então, só para esclarecer. Eu achei que ela era do tamanho do cello, inclusive. Não, ela se toca na mesma posição que o violino, né? Exatamente do mesmo jeito. É verdade, é verdade. Não sei por que que eu achei isso, mas eu sempre achei. É, mas fala um pouco mais desse teu instrumento, porque esse teu instrumento ele é diferente, assim, né? Não é se eu sair na rua perguntando, viola de arco, as pessoas não vão saber o que que é, né? Sim, tanto que às vezes para facilitar, quando eu não tô com muita paciência, eu falo que eu toco violino mesmo, para não ter que explicar. Atenção, Mas atenção você que perguntou para Sofia o que que ela tocava e ela falou violino, você já entendeu, né? sim. Sim, e tanto que eu comecei no violino, né? E quando eu tinha uns 15 anos, o meu professor chegou para mim e falou assim: Ah, eu acho que tu tem mais cara de violista. E dele me mostrou a viola que eu conhecia de longe, mas eu nunca tinha tocado em uma. Dele falou assim: Ah, pega essa viola e fica por uma semana com essa viola para ver o que tu acha. Daí eu peguei, só que o violino se lê em clave de sol, né? Que é aquela clave bonitinha que sempre tem no início da partitura. A viola é na clave de dó, que é uma clave que nenhum instrumento praticamente toca, só a viola, praticamente. Então foi uma loucura para eu poder ler uma clave nova. Mas depois de uma semana eu gostei muito do timbre do instrumento, da sonoridade, que é um pouco mais grave. Eu me simpatizei mais assim com a viola, então daí eu decidi que eu queria que ela fosse meu instrumento principal, assim. O violino eu toco de vez em quando em cachês, assim, quando o pessoal pede, mas eu estudo mesmo a viola. Mas então, a viola, ela geralmente, assim, quando tem um quarteto de cordas, assim, o primeiro violino, ele costuma ficar com a melodia principal, né? O segundo violino, geralmente, ele faz um contraponto, assim, com o primeiro violino, ele fica com uma segunda voz, assim, para preencher a melodia. O violoncelo, geralmente, fica com a parte harmônica mesmo, a base da música. E a viola, ela fica nesse meio entre o violoncelo e o segundo violino, assim. Mas realmente, aqui no Brasil, assim, não é um instrumento muito conhecido. O pessoal sempre acha que eu toco violino, ou se eu falo viola direto, é viola caipira. E às vezes até é meio constrangedor, porque às vezes eu conheço uma pessoa e eu vou falar que eu toco viola e eu já saio falando, não é a caipira. E a pessoa fala, sim, eu sei que é uma viola. Daí eu fico assim, ai, desculpa, já é automático. É. Não, e pedir que a pessoa não saber, inclusive, o que que é a viola caipira, né? Né? Sim.
Nem todo mundo sabe também, né? Viola é aquele violão que tem mais cordas, né? 12, são 12? Sim. Sim. É isso? 12, né? São 12 cordas, né? E você, Giovana, você toca guitarra, né? Que aí já é um instrumento Uhum. que o pessoal conhece, né? Ó, ligar o carro aqui. Esqueci de fechar. Esqueci, tem uma janela ali que eu tinha que ter fechado, mas eu não fechei. Mas enfim, daqui a pouco. E como é que é, assim, você toca numa banda já, né? Alguém me disse. Sim, Sim. já toquei em banda de cantora e também atualmente eu toco em uma banda baile, assim, né? Eu trabalho mais eu como guitarrista mesmo, então quando tem algum evento, alguma coisa, eu sempre trabalho como musicista contratada, né? Algo mais de fora, assim. Que atualmente também com a rotina da faculdade é complicado abraçar muitos projetos, porque tem que ter tempo para ensaiar, né? Acho que o principal da faculdade de música é que tu é muito mais aquilo que tu faz em casa do que aquilo que tu faz na faculdade, sabe? Então tem que passar muitas horas ensaiando para conseguir ter bons frutos daquilo que tu estuda em sala, né? Então, sim, eu toco atualmente uma banda baile, assim, a gente faz baile, né? Toca assim pra galera dançar, enfim. E é legal, assim, é uma das premissas que eu quero seguir aí na minha vida é tocando e fazendo gig, né, que a gente chama, que é fazer shows. E você, Sofia, você também tem, né, um grupo que você participa, né? Sim, eu tenho um grupo que se chama Triviato, que é no violino é a minha amiga Rafaela Michel, daí na viola sou eu, e o meu colega Juan no violão. E a gente toca em eventos, a gente toca em casamentos, toca em festas de 15 anos, em eventos corporativos. A gente é um grupo independente e eu também toco na Orquestra Filarmônica da universidade e também trabalho na mesma escola que eu me formei, ah, na viola, que é na Sonart Company, que é uma escola de música que fica lá em Canela. Giovana, hoje ainda, agora que você já está na faculdade e tal, vamos dizer, esse negócio ficou sério. Ainda tem gente, lá no começo a gente falou brincando, né? Mas ainda tem gente que fala assim: ah, mas você vai fazer outra coisa ou é só isso? Tem gente que faz isso ainda ou não? Agora já o pessoal já entendeu e tal. Sabe que é engraçado, assim, porque na minha vida eu tenho poucas pessoas que não são instrumentistas, que não são musicistas, né? Então, eu acho que diminuiu muito justamente por isso, assim. Quando eu tava na escola, eu já era muito rodeada, assim. Meu melhor amigo tocava piano, minha melhor amiga tocava violino. Enfim, eu tinha já muitos amigos da música, né? Então, quando tu tem um meio musical, acaba que tu não escuta tanto isso. Eu acho que, às vezes, vem muito mais, assim, das pessoas que não conhecem sobre o meio musical, sabe? Pessoas, às vezes, que não tem muito conhecimento, assim. E eu acho que uma coisa, assim, que é muito que é de se pensar é que eu toquei bastante em orquestra também, né? Eu toquei na orquestra da Fevale, eu cheguei a tocar também com a OSPA, eu toquei na orquestra da minha escola. Enfim, então o meio orquestral, muitas vezes as pessoas têm um olhar mais respeitoso do que o meio popular, sabe? Então, muitas vezes, quando tu falava assim, eu toco ali, vou tocar num bar, aí as pessoas, Mas aí tu fala, eu vou tocar numa orquestra. Opa, tu toca numa orquestra, que legal, daí sim. Então tem esse olhar, uma lacuna entre esses dois meios, né? Então, às vezes, por ter tocado mais tempo em orquestra foi, assim, meu principal tempo tocando sempre, que eu mais tive experiência, as pessoas tinham um olhar mais respeitoso, assim, nesse quesito. E na questão, assim, às vezes, de tocar baile, a galera pergunta assim, tá, mas e não tem que ter um plano B, sabe? Não é nem se tipo, tu faz outra coisa, mas é tipo, tá, tu tá tocando, mas e tem um plano B, tem outra coisa que tu pretende fazer, sabe? Eu acho que as pessoas perguntam mais isso, assim, sabe? Se tem outra coisa que eu faria, sabe? Porque eu acho que as pessoas. Porque acho que tem uma confusão aí mesmo, né? Bem isso que você falou aí de passagem, eu acho que tem uma confusão mesmo. Porque uma coisa é aquela pessoa que, sei lá, aprende a tocar violão, ou canta bem, sei lá, naturalmente, aí faz uma bandinha lá, como todo mundo. Todo mundo não, mas muita gente faz na adolescência lá, tal, né? E sai cantando, tal, que é quase um hobby, aí ganha um dinheirinho e tal, e vai tocando,
E realmente, nestes casos, normalmente não é o plano de vida, né? A pessoa, né, vai ali, se der certo, deu, né? Mas quando você realmente está estudando aquilo, tá? Aí é diferente, né? Porque aí existe um propósito, né, naquilo. Ah, eu pus uma direção aqui, né? Não é uma coisa tipo, tô jogando bola, né? Não é isso, né? Tô ali no campinho jogando bola para ver se alguém me enxerga, né? É diferente. Mas curioso você falar dessa diferenciação assim da orquestra, né? De ter esse glamour, né? Não sei se posso usar essa palavra, mas acho que é, né? Tipo, Sim, essa áurea, né? Tipo, não, a pessoa toca numa orquestra, né? Tal, teatro, né? Aí, tipo, você vai tocar onde, né? Vai tocar no, sei lá, sim. nunca tinha pensado nisso, né? Porque a Sofia tá do outro lado, então, né? Ela é a glamourosa da história, é isso. Sim, Sim, é. O pessoal, quando fala quando você fala assim que toca na orquestra, aí o pessoal fala assim, oh, que legal, você Sim. vai pra Europa, assim, o pessoal faz esse tipo de pergunta. E eu acho que tem uma questão delicada aí no meio, só para complementar, que ãh, é difícil de a gente estudar na URGS e trabalhar ao mesmo tempo, né? Porque a gente tem que estudar muito, né? E as cadeiras, elas são em horários, às vezes, aleatórios. Tu vai ter uma cadeira que começa às 1h30 da tarde e termina às 13h30, e daí depois só vai ter uma cadeira que começa às 6h30 da tarde. E daí de manhã não teve aula, mas amanhã vai ter aula de manhã. E daí tu não tem um horário fixo que tu consiga trabalhar ou só de manhã ou só de tarde. Então, às vezes, isso também as pessoas acabam falando assim, nossa, mas tipo assim, nossa, tu só estuda, tu não trabalha, mas é que às vezes é difícil, né, conseguir conciliar as duas coisas. Não, E não, pode. toca, toca. É que daí eu ia entrar na parte da orquestra já, não sei se tu Não, quer falar. eu queria fazer só uma observação, então, antes de entrar, dessa coisa. Eu entrevistei um tempo atrás uma outra pessoa que se formou também pela URGS, era outro curso, não era música e tal. E a gente falou um pouco disso, assim, de passagem, mas eu vou tocar nisso de novo, né? Isso é complicado quanto escola pública, né? Porque isso acaba dando uma dividida, assim, que realmente, né, fecha a oportunidade para várias pessoas, né? Que às vezes acaba tendo que escolher mesmo, né? Ou vou estudar, ou vou trabalhar, sei lá, ganhar vida e tal, né? Então, realmente, a gente tinha que achar um jeito disso ser diferente, né? Porque às vezes e não é nem a questão de estudar e trabalhar, né? É que daqui a pouco a pessoa tinha que ter uma remuneração para estudar, sei lá. Porque daqui a pouco você tem que se dedicar a isso mesmo, né? Daqui a pouco você não tem que, né? No mundo ideal, daqui a pouco realmente você não tinha que, sei lá, ter um trabalho duro o dia inteiro e de noite lá para a faculdade para estudar música. Talvez realmente isso não seja nem o ideal, né? Sim, Isso é um papo para uma outra situação, mas eu não podia deixar de falar que sempre que a gente fala de universidade pública tem essa sensação de que às vezes se perde um pouquinho. Eu queria voltar na Giovana, depois já volto contigo aí, Sofia. Porque um pouco até nessa mesma linha, é, porque eu fiquei com isso na cabeça. E não é só com a música, né, Giovana? Se você for pensar, tudo que é meio popular, né, as pessoas tendem a ter essa coisa, né? Com a música, talvez isso apareça mais, né? Assim, sei lá, se a pessoa gosta de uma música mais popular, zona, tipo, sei lá, um funk, um sertanejo, essas coisas que são mais. Existe uma certa discriminação com isso, né? Tipo, como assim, se eu for intelectualmente superior, eu não posso gostar disso, né? E, na real, a música é uma expressão, né? Popular, né? Sei lá, não sei como que vocês veem isso. Como que você enxerga isso, Giovana? Que tipo de música você ouve, por exemplo? então eu gosto muito de pop, assim, o meu chão é mais pop. Gosto muito de rock também, né? Ser guitarrista, eu vim muito do rock, até hoje eu curto muito.
eu aprecio um pouco também da música brasileira, mas não tanto, eu não sou tanto do samba, do MPB, da bossa nova, mas eu aprecio, eu gosto. E, cara, assim, né, eu sou jovem da década de 2000 pra cima, então, óbvio, já escutei muito funk, já escutei muito sertanejo também. E, assim, eu acho que a gente tem muito essa questão também no curso de música que a gente fala que existe a música que é popular no Brasil e a música popular do Brasil. A música popular do Brasil é o MPB, é o samba, mas a música que é popular no Brasil é o funk, é o sertanejo, sabe? Então, eu acho que é parte da nossa cultura, sabe? Nada, a música que a gente faz, aí o funk, o sertanejo, o próprio pagode mais comercial, que a gente tem bastante, assim, essa música que é mais vendável, vendível, não sei, ela tem esse caráter das pessoas acharem que porque ela é comercial, ela perde o valor ou ela é menos, né? E eu não acredito muito nisso, assim. Mas claro que eu acho que a gente tem um equilíbrio, assim, a gente tem uma questão de que daquela visão de que a música que cura, a música que leva à arte, e às vezes a gente tem alguma letra, né, alguma construção, porque para tu rodar no mercado, tu tem várias regras dessas músicas, né? Tu tem que seguir aquele padrãozinho, aquele checklist daquela mesma progressão de acordes, aquela mesma batida, tem que ser sempre em tal compasso, tem que, né? Então tu acaba colocando em caixas e tendo uma receita da música que vende e da música que o pessoal gosta, né? Então, isso muitas vezes, para quem é artista, ou tu te sujeita a jogar o jogo do mercado, ou tu vai ser sempre aquele músico que talvez não vai conseguir fazer sucesso com o som que tu tem e que carrega a tua verdade, sabe? Então, eu não acho que é um problema as pessoas gostarem de funk, sertanejo, pagode, nada disso. Eu acho que cada um tem que escutar a música que gosta, né? E talvez, muitas vezes, quando a gente traz essa reflexão de por que que tal estilo que carrega uma letra, às vezes, não tão interessante, faz sucesso no nosso país, sabe? Então, acho que essa reflexão ela é mais importante, assim. Eu acho que é um lance meio de exposição mesmo, né? As pessoas, na maioria, né? Na grande maioria, elas não são expostas à arte, né? Assim, cedo, né? E às vezes nem tarde, na verdade, né? Às vezes não são expostas mesmo, né? Então, ela acaba curtindo o que ela é exposta ali, né? O que ela ouve. Acessível, né? Exato, exato. Eu acho que o que talvez falte, se a gente voltar, né, na mesma questão, talvez o que falte é a arte estar mais presente na escola mesmo, né? Na escola pública, na escola, né? Na escola a arte está presente, acessível a todo mundo, porque aí desenvolveria, né? Lógico, as pessoas sempre vão gostar, né, da música, e tem que gostar mesmo da música para dançar, da música para se divertir, né? Eu acho que isso vai sempre fazer parte, né? É que nem você vai no teatro às vezes para se divertir, para rir, ou vai ver um filme para rir. Nem todo filme que você vai sentar para ver é um filme que você quer. Nossa, esse, né? Nem todo, né? Às vezes é só entretenimento mesmo. Eu acho que a música é um pouco assim, né? Às vezes é só entretenimento, mas às vezes ela deveria ser mais apreciada e tal. Mas aí eu acho que falta um pouco de exposição mesmo. Mas, Sofia, eu acabei cortando teu raciocínio lá. Você ia falar um pouquinho. Eu gostaria de complementar isso, porque eu tô do outro lado, né? Eu tô do lado que as pessoas acham que eu sou uma pessoa super culta, porque eu toco viola, violino e toco numa orquestra, né? E daí é interessante também ver a discussão por esse meu lado, porque eu fiquei refletindo enquanto vocês estavam conversando que as pessoas acham que o que eu toco, assim, as pessoas generalizando, é a música certa, né? É o que é a arte de verdade. Mas eu tava pensando que, assim, por exemplo, quando tu vai num concerto da OSPA, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a música que as pessoas consideram de verdade, que é desses grandes compositores, assim, europeus, na maioria das vezes a sala, se metade da sala tá cheia, é muito, sabe? Porque realmente tem essa questão da arte que não é introduzida para as pessoas, né? Ela parece ser uma coisa muito inacessível. As pessoas ficam até receosas, assim, porque parece uma coisa muito inacessível.
E daí quando tu vai no, quando a OSPA faz um concerto assim de um concerto que eles têm um que é rock sinfônico, que é só com os clássicos assim do rock, um concerto de trilhas de cinema, de musicais, nossa, a sala fica lotada, e eles têm que fazer 2 dias, e os 2 dias lotam. E o maestro sempre fala, no fim do concerto, assim, ai, pessoal, venham prestigiar o resto do nosso programa, que a gente tem concertos o ano todo, com outros estilos de música também. E daí passou esse concerto, daí o próximo concerto é uma sinfonia de Tchaikovsky, metade da sala só. Porque as pessoas não vão ir lá para prestigiar o Tchaikovsky, assim, sabe? Então, eu acho que realmente é uma questão de introduzir mais nas escolas e para as crianças, mas eu não sei, é bem complexo, assim, essa questão de. Porque será que é só isso mesmo que a arte de verdade, assim, que as pessoas têm que porque assim, eu toco erudito no violino, porque na viola, no violino, porque é o instrumento que foi o violino e a viola, ele foi criado para tocar esse tipo de música. Então é importante a gente ter a nossa formação musical com esse tipo de música. Mas depois que tu já é profissional, tu pode escolher tocar em outras áreas também, pode escolher tocar na música popular, tocar em alguma banda. Então é só isso que eu queria complementar. Não, mas é que lógico, né? Aqui a gente não tem roteiro, então a gente vai construindo junto, vai pensando na hora aqui, né? A gente tá conversando. Eu tô pensando aqui, refletindo sobre isso. É que a gente tende a gostar do que a gente conhece, né? Vocês viram que vocês, por exemplo, você tá estudando, quais são as cadeiras que você gosta mais? As que você vai bem. As que você não vai muito bem, você não gosta muito, né? É, aquela pessoa que normalmente gosta de matemática, quem ia bem em matemática na escola, tinha um professor que gostava e tal, né? E, e às vezes, sei lá, vai mal em história, né? Quem não gosta de história e tal, né? Então, brincadeira, vou ficar pegando no pé, deixa eu Capaz, capaz, pode pegar. ficar pegando no pé dela. Não, mas ela disse que gosta de rock, então a gente já ficou amigo de novo. É, então, eu acho que é isso, sabe, Giovana? As pessoas querem ouvir o que elas conhecem, porque aí elas ouvem. Eu acho que rola essa mesma coisa, as pessoas tendem a gostar do que elas entendem, do que elas conhecem, sabe? É mais ou menos a mesma relação que a gente tem na escola. Quando a gente começa a ir bem numa matéria, a gente começa a gostar daquilo. Cara, pô, entendi. Pô, entendi como é que funciona essa equação. Aí eu faço ela inteirinha lá, né? Não sei se vocês já tiveram esse prazer na vida. Mas você faz, tal, e aí é legal, né? E aí, às vezes, aquele colega que não tá conseguindo desenrolar, passar dali, ele odeia a matemática, porque ele não consegue passar. Então, Sim, talvez com a música aconteça um pouco isso também. Talvez as pessoas não curtam algumas coisas porque ela não entende muito bem, ela não foi exposta mesmo àquilo. É meio que nem para vir pro meu, mais ou menos, as coisas que eu estudo, coisas, porque é tipo filosofia. É difícil um jovem que gosta de filosofia, né? É difícil, né? sim, Tem, mas é difícil, né? Pegar um sim, cara de 20 anos lá lendo filosofia. É difícil, é difícil. Porque filosofia é uma coisa que as pessoas começam a entender mais velhas, então elas gostam depois, não gostam antes. sim, Eu também não gostei antes, eu fui gostar depois. Então sim. talvez tenha um pouco disso, talvez. Vamos falar de plano futuro? Claro. Sim. Qual que é o teu caminho, Sofia? Para onde a música vai te levar? Bom, agora eu vou entrar no 7º semestre da faculdade. São 8, né? Então, tô tendo que começar a pensar nisso de verdade. Mas eu pretendo fazer um mestrado depois, né? Seguir um mestrado em viola. E o meu objetivo principal seria entrar em alguma orquestra sinfônica, né? Tanto no Brasil ou fora. Ah, mas é um caminho bem difícil e precisa ralar muito, porque primeiro que no Brasil são poucas orquestras sinfônicas e segundo que é por concurso público. Então abre, sei lá, para a OSPA vai abrir 2 vagas para viola. Rio Grande do Sul inteiro ou o Brasil inteiro, todos os violistas do Brasil vão estar concorrendo para aquelas 2 vagas. Então é um caminho difícil, assim. E esse é o meu objetivo principal, entrar em alguma orquestra sinfônica e seguir tocando em orquestras.
E você, Giovana? Para onde a guitarra vai te levar? Então, geralmente a galera, assim, é uma coisa que eu me vejo fazendo também, é que a gente empreende, né? O pessoal que consegue viver bem de música, assim, faz diversas funções, né? Continuar fazendo baile, tocando, é algo que eu gosto. Provavelmente dar aulas também é algo que eu curto. E trampo em estúdio é uma parte muito interessante, né? Ajudar a mixar, acompanhar a banda, é, trabalho também, eu já fiz trabalhos e gosto bastante em técnica de som, né? Tu faz um evento, colocar o som, fazer montagem. Então, trabalhos práticos com a música é algo que eu já venho fazendo e provavelmente depois que eu me formar aí vou querer fazer com mais frequência e também vou ter mais tempo, né, para fazer. Sofia, eu fiquei curioso com uma coisa, porque o mundo que a Giovana tá falando, assim, de ser uma técnica ou de tocar em banda e tal, é um mundo que eu vou me atrever a dizer que eu conheço um pouquinho, assim. Trabalhei na noite em São Paulo um tempo, assim, então lidei, assim, com banda, então mais ou menos eu sei qual que é o universo, né? O teu já, realmente, eu não conheço pouco, assim. É uma música... Opa, apagou uma luz ali. Uma, uma música ou uma musicista? O que que é mais certo? Pois é, Ambos estão corretos. eu acho que ambos estão corretos. Aham. Musicista fica mais claro, né? Porque música parece que eu tô falando da música, né? Não da. Sim, é um pouco confuso. É, vive bem? Dá para viver legal? Sendo uma integrante de uma orquestra, assim? Lógico que eu não quero saber quanto ganha, não é isso, mas eu quero saber assim, dá para viver legal? Olha, tu entrando numa orquestra sinfônica como a OSPA, ou essas orquestras sinfônicas do estado, assim, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, essas que tu entra por concurso público, tu consegue viver tranquilamente, porque é um salário muito bom, assim. Tu já começa com um salário muito bom. Justamente por essa questão de ser concurso público, né? Então também é o meio mais que tu vai saber que é um meio estável Seguro. financeiramente, né? Super seguro. Então, esse é a primeira opção que todo mundo quer, né? Só que é difícil, né? Claro que tem outras orquestras também, tem orquestras de cachê, que são orquestras que não são tão estáveis, né? Porque é claro que quando tu cria uma relação boa com as pessoas responsáveis pela orquestra, tu sabe que eles vão te priorizar sempre para te chamar para tocar nos concertos. Só que não é fixo, né? Enfim, e é mais essas. Se tu quer seguir nesse meio orquestral, é assim. Mas também tem o meio de ser professor, né? Tanto professor de escolas de música, professor de universidade, ou professor de escolas de ensino, mas que tu dá aula no extracurricular, né? No instrumento ou dando aulas online também, aulas particulares. Então, nesse meio de dar aula também é um meio seguro também, né? Que é mais fácil, assim, tu conseguir alunos e dar aulas. E também tem mais o meio artístico, por exemplo, desse grupo que eu tenho, o Triviato, em que tu toca em eventos corporativos. Se tu toca por uma produtora, é também mais seguro que tu vá ter eventos, né? Porque ela vai te levar para tocar em eventos. Ou se não, da maneira independente, que é um pouco mais trabalhosa. Mas da minha experiência, do meu instrumento, esses são os meios que eu sei que eu tenho, assim. Enquanto eu não conseguir ingressar em alguma orquestra sinfônica, eu sei que eu tenho esses outros meios para viver. Legal. Ah, e é bacana, né? Tem uns eventos, tem bastante espaço. Lógico que não sei Sim. todo mundo, né? Tem bastante, né? Bastante gente, mas tem bastante espaço. Principalmente em formaturas assim de universidade, sempre tem muita formatura, sempre são eventos assim corporativos também de empresas. Se tu trabalha com produtora, é certo assim que vão ter muitos eventos para te chamarem. Eu quero entrar agora vou voltar num bloquinho assim que a gente faz para todo mundo, mais ou menos as mesmas perguntas. A gente vive hoje num mundo que parece que tudo dá certo, né? Todo mundo tem a vida meio perfeita, tudo muito certinho. Então agora a gente tem que sair um pouco disso para a gente vir para a vida real. Eu quero. É lógico que vocês estão
tão no começo, né? Mas já deve ter algumas histórias que dá pra gente dividir. Eu quero saber uma coisa que vocês tinham certeza que ia dar certo. Lógico que eu tô falando profissionalmente, né? Uma coisa que você tinha certeza que ia dar certo, mas deu bem errado. Sei lá, estourou a caixa de som, o amplificador não funcionava, Ah, sei lá, o contratante não pagou. Quero saber uma coisa que deu errado. tá. Tenho duas, eu acho sim que eu lembro de show. Uma foi que a gente foi fazer um show, assim, lá em Venâncio Aires, né, interior, assim, e eu fui usar na minha guitarra um cabo sem fio, né, aqueles conectores que a gente usa e a gente bota na caixinha e bota no bolso. E aí tu tem que ter a bateria carregada. E a gente, plugou ali na guitarra, tal, a caixinha, plugou no amp, tava funcionando. Tá. Aí eu vinha da plateia caminhando com a guitarra. E aí, quando eu tava lá na plateia, eu fui tocar a guitarra e não saiu o som. E aí eu não saiu o som. E eu, caraca, eu tô aqui longe, o palco lá. O que que eu vou fazer? Não saiu o som de jeito nenhum. E aí tá, aí peguei a caixinha que tá plugada, a guitarra, e comecei a mexer naquela bateria, e bater na bateria, e virar, não sei o quê, e ligar. E aí daqui a pouco, sai o som da guitarra. Cara, foi um alívio, assim. Mas, foi assim, ó, foi uns 5 minutos que eu fiquei mexendo, que eu fiquei muito apavorada, porque tava na hora de eu começar a tocar e o som não tava, assim. Outra vez eu tive exatamente um problema parecido com isso, que foi eu estar em cima do palco tocando e aí pisar no cabo e desconectar da guitarra o cabo e cair no chão o cabo. E aí dá aquele ruído. Tss. E eu com a guitarra tinha que tocar, tinha pisado o cabo no chão, aí me abaixei para pegar o cabo. Caiu a correia. Caiu a correia da guitarra e caiu a guitarra. Só desgraça. Aí e eu, assim, eu já tava desesperada, né? O cara sem cabo, sem correia. Aí botei a correia, peguei o cabo e voltei a fazer o show. Enfim, acho que foi, assim, uns pequenos picos, De assim, caos. de caos que eu lembro, assim. É muito bom, mas é isso aí mesmo. E você, Sofia? Eu tenho umas experiências engraçadas em casamento, assim, porque tocar em casamento é sempre uma grande emoção, porque nem sempre segue o roteiro que é para seguir. E, enfim, às vezes tem desentendimento com o cerimonialista, porque diz para fazer uma coisa e daí chega na hora e faz outra. E eu tive uma experiência muito engraçada quando eu fui tocar uma vez num casamento e eu fui tocar com playback e eu precisava de alguém que me ajudasse a dar o play e pausar o playback para mim. E daí eu botei minha mãe para fazer isso. E então ela ficou sentada assim num canto com a caixinha de som, com o olho arregalado assim, olhando para mim para fazer certo. E daí a cerimonialista me passou todo o roteiro de qual música ia ser em que momento e tudo mais. E daí ela falou assim: "Ai, será que..." Porque ela queria que eu tocasse uma música na saída da noiva. E daí ela pediu para eu trocar a ordem. Ela falou: "Ai, pode fazer uma surpresa, tocar a música tal." Eu falei: "Claro, posso sim." E daí chegou na hora ali que deu as alianças para, enfim, para dar o beijo final e tudo mais. E daí ela falou assim: "Mas eu queria que tu tocasse essa música depois das alianças." Daí eu falei: "Tá bom." Inverteu, né? E daí, só que daí deu as alianças. E daí eu olhei pra minha mãe, assim, minha mãe desesperada já clicou, e eu comecei a tocar. E deu, padre, então agora vamos orar. E eu, assim, tocando um monte, e o padre, assim, olhando pra mim, todo mundo pronto. E eu, assim, tocando um monte, e daí todo mundo ficou me esperando, assim, até que minha mãe desligou a caixinha, ficou só eu, assim, a capela. Daí eu olhei pro lado, assim, tava todo mundo me esperando. Nossa, eu entrei num desespero. E daí eu fiquei assim, nossa, eu acho que eu nem vou tocar mais, né? Porque tô fazendo tudo errado. Mas aí depois a cerimonialista, acho que ela tava tendo um infarto. Mas aí depois ela ficou do meu lado e disse assim, pode tocar agora. Mas isso foi engraçado porque eu acho que nem ela tava sabendo, porque o padre conhecia o casal e ele queria fazer uma coisa diferente, só que acho que nem ela tava sabendo dessa situação. Então, essa foi uma situação engraçada. Teve uma outra também, que eu ia tocar com um quarteto de cordas num casamento. E daí é aquele novo
aquele novo objeto que as pessoas têm agora, que é o iPad, né, para ler partituras, que eu não consegui aderir ainda, porque eu ainda sou do papel, eu tenho medo de usar um tablet ou um iPad e ele me sabotar. Foi o que aconteceu, porque a gente fez a passagem de som e já estava tudo certo para começar o casamento. O iPad da minha amiga violinista desligou e não ligava mais. E a noiva já estava pronta para entrar. Não tinha partitura impressa de primeiro violino. Então, assim, foi um desespero. E aquele iPad não ligava de jeito nenhum. Não era bateria, ele simplesmente resolveu desligar. E daí foi um caos, assim, até que ele finalmente ligou de volta e deu tudo certo. Coisa boa. Então, A vida é feita dessas histórias, né? Porque dar certo é muito normal, né? O legal é. Não, não é que não é o legal, né? O legal é contar a história depois. Na hora não é legal. Mas é que são essas coisas que constrói a gente, né? Numa próxima vez a gente cria mais jogo de cintura, né? É, primeira Sofia agora. O que, dentro da profissão que você escolheu, do que você estuda, o que é aquela coisa que, quando acontece, você fala assim, ah, é por isso que eu escolhi esse negócio aqui. Sabe aquela coisa que uhum, você fala assim, e sim. Vale a pena. por isso que eu faço esse negócio aqui. Eu acho que principalmente quando eu vou para festivais assim de música e eu posso tocar em uma orquestra assim sinfônica com todos os estudantes e a gente poder tocar alguma peça que é super importante no repertório assim e ter essa realização de dizer que pôde tocar essa peça, sabe? E também quando, enfim, quando eu posso tocar música de câmara com os meus amigos e tocar para as pessoas gostarem tanto quanto a gente gosta de tocar essa música, as pessoas se emocionarem do mesmo jeito que a gente se emociona quando a gente toca. Sim, é principalmente nesses momentos que nem esse ano eu tive o privilégio de tocar a Nona Sinfonia do Beethoven, num evento de 200 anos de São Leopoldo. Foi muito legal para mim, porque eu acho essa peça muito linda, é muito importante para mim poder tocar ela e ver as pessoas tão emocionadas quanto eu é bem legal. E Eu para quem acho que para eu acho que para mim é principalmente quando eu já recebi assim de alguém me falar, cara, eu comecei a tocar guitarra por causa de ti, assim. Então acho que quando eu inspiro alguém a estudar música, para mim é tipo assim, é por isso que eu faço isso, sabe? Porque eu acho que quem estuda música tá tão e procura se envolver com música, assim, acaba entrando muito num universo, assim, de que traz muitos benefícios, né? Então eu acho que levar as pessoas para esse lado, assim, mesmo que seja um hobby, de se envolver com música, com estudar um instrumento, eu acho que, assim, melhora todas as áreas da vida, sabe? E claro, né, puxando pro meu lado, é o que eu faço, mas eu acho que quando eu inspiro alguém, eu sinto essa sensação. E também quando eu toco algo que eu me dediquei muito tempo e aquilo sai legal, sabe? Eu acho que quando eu toco bem alguma coisa, eu penso assim, cara, vejo propósito nisso, assim, vejo uma satisfação muito grande, tipo, cara, eu toquei muito bem isso aqui porque eu estudei muito, porque eu ensaiei muito, e as pessoas vão conseguir, tipo assim, receber uma música bem tocada, sabe? Então acho que é por aí. legal. É, normalmente é isso, né? Quando a gente encontra ressonância no que a gente faz, né? E no caso da música, lógico, todo trabalho tem um pouco isso, né? Aquele momento que você fala, bom, eu fiz uma coisa e aquela coisa gerou aquela outra ali, e aí você percebe o valor do que você fez. Mas a música, o esporte, talvez, alguma a arte de um modo quase que geral assim, tem essa coisa do instantâneo, né? Que às vezes num outro trabalho não tem, né? Lógico, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo não é bem um trabalho, né? É um hobby que eu tenho, mas vamos por um minuto pensar que fosse um trabalho, né? Eu estou gravando aqui, aí eu vou pular numa plataforma daqui duas, três semanas, aí alguém vai ver e eu nem vou saber muito bem, né? Quem gostou, quem não gostou, né? Não tenho um, Uhum. esse retorno assim. A gente tem pelo número, às vezes, de visualização, um ou outro que curte e tal, mas. E na música não, né?
Você tá lá tocando, você tá olhando para a cara das pessoas e tá recebendo de volta instantaneamente, né? É diferente isso, né? Por isso que normalmente essas profissões muito intensas, tipo música, futebol, enfim, esporte no modo geral, ator, atriz, é, elas são complicadas de largar depois, né? Eu acho que também tem o lado quando a gente tá tocando e a gente vê que as pessoas também não estão gostando, né? Porque isso acontece também, tem esse lado também que é. Então, acho que é 880, assim, é. Sim, é tipo fazer, aí falando de um trabalho que eu faço, é tipo fazer uma palestra, assim, aí aquele ponto que era que o pessoal ria, às vezes, porque, né, que você põe umas piadinhas no meio, assim, aí é complicado, aí vai começando a ficar complicado, mas É realmente uma coisa do momento, né? Que tu vai vendo a reação das outras pessoas e tu cria expectativa também na reação das pessoas. isso é viciante, né? Porque é viciante, né? Quando você fala uma coisa e do outro lado a pessoa ri naquele momento que era para rir, ou se emociona naquele momento que era para se emocionar mesmo, né? Ou você olha mesmo e a pessoa tá ali pensando no que você tá falando e tal. Essa coisa do instantâneo é muito intenso, né? Não é todo mundo que experimenta isso, né? Por isso que Sim. a arte em alguma medida, né? Porque o cara que pinta também, né? Às vezes o quadro dele vai ficar famoso depois que ele morreu, inclusive, né? Então ele nem teve essa instantaneidade, né? Uhum. E, e como que você pensa isso, Giovana? Assim, é isso que você busca na música ou não? Tipo, você não se importaria, por exemplo, se eu estiver atrás do palco em partes técnicas, tá tranquilo? Ou você tem essa coisa do querer receber de volta? Essa conexão Tipo, uma parte do você fazer música tem a ver com isso, assim, de querer essa conexão? tem sim, e na verdade eu gosto de ambos, né? Eu acho que é muito a tua vibe, assim. Às vezes tu tá super afim de estar num palco onde a galera tá te vendo ali, porque, como eu te falei, eu toco bastante baile, baile a gente, né, tem um palco e tem um público, uma pista com pessoas te olhando, e muitas vezes pessoas que tiram foto com a gente, tipo, pra, né, se divertir, vem tirar uma foto, perguntam teu nome, apertam a tua mão, te dão aquele retorno, né? Tu não é aquele músico de restaurante, assim, né? Eu não faço tanto isso, assim. Então a gente faz mais essa coisa de, às vezes, o público até conhecer a gente, saber teu nome, assim. Então isso é interessante, eu gosto muito disso, mas eu também gosto da parte técnica, que ninguém sabe quem tu é, sabe? Essa parte é muito interessante, assim, de tu tá ali, e muitas vezes é muito louco, assim, que tu vê a diferença que tem, né? Às vezes tu sendo músico, tu é muito melhor tratado, né? Quando, tipo, as pessoas veem que tu tá ali tocando, às vezes tu é muito melhor tratado do que quando elas veem que tu tá ali, tipo, enrolando cabo, sabe? Então tem essa questão, às vezes, meio hierarquia dentro das funções, sabe? Das pessoas darem mais valor para quando tu toca do que para quando tu opera um som, sabe? Enfim, e eu gosto de ambos, né? Acho que essa conexão com o público eu gosto bastante. Gosto bastante de também a conexão de tu olhar para a pessoa e a pessoa tá assim, ó, não gostei, não tô gostando do que tu tá fazendo. Eu já vivi isso, de tá solando e um cara me olhando assim, ó, sabe? Fazendo uma cara de negação, assim, não gostando. Então, eu acho que isso faz parte, sabe? Isso te educa bastante, sim, te dá maturidade também de lidar com a crítica pelo olhar. Ninguém falou nada pra ti, tu olhou e já viu que não era, né? E assim também positivo de tu olhar para alguém tá sorrindo, alguém tá te fazendo um joinha, um coraçãozinho, assim. Então, isso é muito tri. Essa conexão que a gente tem com a música é muito tri. E é muito tri, tu também ter a não conexão. Eu acho que esses dois pontos é importante, sabe? Tu ter o momento que tu tá fazendo música para um público invisível, de tipo, tô gravando uma música, eu não sei quem vai ouvir, né? Eu não conheço essa pessoa. E também a parte de eu tô tocando uma música para pessoas que eu tô vendo, pessoas que estão ali comigo, sabe? Eu acho que esses dois, tu balancear esses dois, te ajuda muito na saúde mental também, sabe? Sofia, se a gente agora, hipoteticamente, pulasse 10 anos na frente, o que você ia encontrar lá? Olha, eu espero encontrar a Sofia em alguma orquestra sinfônica, pelo amor de Deus. De algum lugar aí do Brasil, fora do Brasil, na Lua, em qualquer lugar. Porque
realmente é o que eu quero muito fazer, assim, mas também não posso dizer com certeza o que eu vou fazer, mas é o que eu gostaria de fazer. Tem alguma orquestra sinfônica tocando. Essa outra pergunta que eu vou fazer para Giovana, é difícil fazer para alguém tão jovem, mas eu vou fazer da mesma forma. Hum. Se você tivesse uma chance, Giovana, você pode voltar ao tempo que você quiser. Pode ser uma semana, um mês, 10 anos, o tempo que você quiser. E você vai encontrar a Giovana lá atrás e vai dar um conselho sobre a carreira, tá? Tá. Não vai para falar, não fica com aquele menino da espinha, não. É sobre a carreira. Quanto tempo você voltaria e qual seria esse conselho? Eu voltaria 10 anos. Eu voltaria 10 anos, onde eu tinha 2 anos de estudo musical e diria: ensaia mais, estuda mais, se dedica mais, foca mais. Eu acho que eu diria isso, assim. Eu iria dizer para eu estudar harmonia, porque depois eu ia precisar na faculdade. As crianças de 11 anos, gente, vocês estão muito rigorosas com vocês. Mas aquela criança de 11 anos, estuda mais, criatura, coitada. Já tá... Não, mas eu já tinha essa concepção, já ensaiava o instrumento, mas é que eu não ensaiava tanto, né? Eu diria: ensaia mais, se foca mais. É que não adianta, músico é assim, É, nunca tá suficiente, nunca. nunca, nenhum momento. Mas todos os profissionais que respondem essa mesma pergunta, porque essa pergunta faz parte desse bloquinho que eu faço para todo mundo, a gente responde com a cabeça de agora, né? Não com aquela cabeça, É. né? Porque, mas é esse o exercício mesmo, né? Porque E o alguém, que geralmente te respondem nessa pergunta? ah, pouco de tudo, né? Porque no caso de vocês, é que nem eu disse, vocês são bem novas, né? Então, voltar 10 anos, aí você encontrou uma criança lá, né? Então, por exemplo, o Potter, para falar de alguém famoso, vai. O Potter falou que teria voltado a uns 20 anos de idade e falado para o Potter lá não ter largado o curso de inglês. Porque ele eventualmente lá atrás largou e depois teve que estudar mais tarde, aí é mais difícil e tal. E assim, mas cada um tem. Mas a verdade disso é que é um exercício que a gente faz, porque eventualmente tem alguém nesse mesmo momento lá atrás e aí, né, pode ajudar essa pessoa. Mas a gente é o que é por conta do que a gente fez, né? Então, não tem nada errado, certo? A vida, a gente é o que fez e o que construiu, o que chegou até aqui. Talvez se você tivesse estudado mais, se dedicado mais, talvez hoje você teria perdido, sei lá, daqui a pouco a vontade, né? Sabe o que acontece com aqueles atletas mirim? Às vezes, sabe que a mãe, o pai fica, faz, tá, tem que ser campeão, não sei o quê. Aí chega uma hora que enche o saco, né? Não quer mais. Então a gente é o que é, né? Não tem essa pressão. É só um exercício mesmo, porque às vezes ajuda, como no caso do Potter, daqui a pouco tem alguém lá que vai largar o inglês, né? Tal, e aí vê e fala, poxa, verdade, eu tô nesse momento, eu tenho a chance de não fazer isso errado, né? Então eu vou fazer diferente. Qual tu daria? Qual tu daria pra ti? Ah, mas você está pulando etapas, porque você tem direito de fazer uma pergunta para mim no fim do programa. Ah, tá bom. Eu só queria complementar que tu não perguntou para mim, mas eu vou falar Aham. vou falar sério agora, que eu acho que eu voltaria lá no ensino médio, quando eu estava me formando, que eu estava muito insegura se eu faria isso mesmo, se, se eu seguiria nessa ou se eu tentava outro curso, porque foi bem muito difícil assim na época, era uma pressão muito grande. E eu sabia que eu queria música, só que eu botava na minha cabeça que eu tinha que fazer outra coisa, porque, enfim, tinha que ter um emprego de verdade. Então eu voltaria lá e eu ia dizer que eu tinha que fazer exatamente o que eu quisesse, que ia dar tudo certo. Legal. E você, Giovana, quer ir para frente lá? O que que nós vamos encontrar daqui 10 anos? Eu espero que eu, assim, com muito sucesso profissional, já muito talvez seja um pouco esperançoso demais, mas tipo assim, bem, né? Profissionalmente, principalmente bem feliz, assim, com o trabalho. Eu acredito que isso é uma coisa que eu tenho uma certeza já, assim, vivendo o trajeto. Então, acho que daqui 10 anos eu vou estar já
ter conquistado coisas materiais com a música, que é uma coisa que eu quero bastante, e tá com os equipamentos legais, assim, acho que é um grande objetivo, né? Tá com umas guitarras, uma placa de som top, assim, equipamentos, e acho que tá feliz e tá com uma boa agenda, assim, de trabalho, né? Acho que Legal. É, eu sempre digo, quando a pessoa fala em sucesso, sempre me dá um alerta, assim. Né? Existe uma diferença entre sucesso e ser bem-sucedido. Entre fazer sucesso e ser bem-sucedido, né? Ser bem-sucedido é você conseguir fazer o que você se propôs a fazer, né? Assim, pô, eu me propus a ser uma excelente música e eu sou uma excelente música. Então, isso é ser bem-sucedido. Fazer sucesso depende, às vezes, até de sorte, né? Porque tá no lugar certo, na hora certa. Sucesso tem a ver com reconhecimento mais, né? Então, sim. não sou muito de dar conselho, mas como vocês são jovens, eu vou falar. É mais fácil correr atrás de ser bem-sucedido. Porque correr atrás do sucesso tende a ser mais frustrante, né? Porque Sim. ser bem-sucedido é conseguir fazer o que você se propôs a fazer. E aí né? Se auto preencher e não precisar de nada de fora para preencher. A gente ia chegar nesse momento de eu deixar vocês fazer uma pergunta e a Giovana já usou a pergunta dela, então vou responder a dela primeiro e depois enquanto a Sofia pensa na dela. É, eu já dei várias respostas para essa pergunta, porque minha esposa disse que é porque eu sou de gêmeos. Eu não entendo muito bem disso, mas enfim, ela diz que é por isso, que geminiano é muito volátil. Mas eu acho que a melhor que eu posso dar no momento, eu ia chegar lá atrás, e aí tanto faz, tá? Pode ser um mês atrás ou 30 anos atrás. E eu ia dizer para aquele cara assim: fica aí, para de pensar no futuro. Fica aí. Fica com a tua cabeça aí. Vive esse momento aí. O futuro vai chegar, inevitavelmente. Mas eu sempre vivi muito com a cabeça no futuro, até hoje, né? Meu trabalho é um pouco esse, eu trabalho na área de planejamento, então a gente está sempre com a cabeça na frente, né? E a vida acontece no agora, né? Então é no agora que a gente ouve uma boa música e curte, né? Se a gente estiver ouvindo aquela música pensando no que vai fazer depois do show, aí você perdeu um pouco daquilo, né? Então, não só para mim, se eu pudesse falar alguma coisa para qualquer um, acho que era isso aí. Curtiu esse momento aí. Sabe? Ah, você tá com Uhum. a tua mãe aí, curte esse momento aí, conversa com a tua mãe e tal, porque lá na frente talvez não, né, não tenha mais. Então, eu acho que o melhor conselho que eu podia me dar nesse momento, eu acho que seria esse, ó, fica aí, curte esse negócio aí que você tá fazendo. Você tá brincando aí no chão, brinca aí, curte, isso vai passar, uma hora você não vai mais ter tempo de brincar no chão aí com a terra e tal. Então, curte esse momento aí. Acho que era isso. Nossa, ficou bonito isso, hein? Ficou Muito, bem muito. bonito. Forte desse negócio que ficou profundo. Caraca. Não, mas é verdade mesmo. Acho que, de um modo geral, a gente tende a estar sempre pensando no que vem depois, né? Uhum. Ah, estou fazendo isso para aquilo, estou estudando para não sei o quê, tô fazendo, né? E a gente deixa de curtir o que a gente tem, né? Sim. Tua vez, Sofia, então. Deixa eu pensar. Eu tava pensando que tu disse que fez música, mas. Não, Ai, história. história. Eu tive uma banda daquelas Mequetrefe de adolescente, isso Não, não, confundi. Que seria tu uma. fez história. Mas tu sempre soube que tu quis fazer, que tu queria fazer história? Sim, mas tem uma história para explicar isso, porque eu gosto de explicar as coisas. É assim, ó, vocês viram que eu brinquei que ali é história, mas dá para vocês ver na foto ali que aquela foto não faz muito tempo, né? Aquilo ali sou eu ali, né? Só eu tô com Uhum. um Uhum. barrete, então não dá para ver que eu tô careca, mas aquilo ali foi tipo ontem, né? Minha carreira toda não tem nada a ver com história, né? Eu fiz economia lá no começo, gestão estratégica, tal. Minha vida toda é corporativa, tal. Hoje eu trabalho com consultoria de empresas, inclusive. Mas a criança lá atrás queria fazer história. Eu queria fazer história.
Mas aquelas coisas de uma coisa puxa a outra, né? Eu fui para outro lado. Tipo, esse negócio de história não dá dinheiro e tal. Vai ter umas alunas lá que não vai gostar de A história. gente conhece essa história, viu? Ah, A gente conhece bem isso. Isso mesmo. E aí eu deixei lá, não fiz. Mas eu nunca me desliguei da história. Sempre li e tal, sempre continuei gostando, né? Aí eu tinha 41 anos quando eu falei, quer saber? Agora eu vou fazer um negócio porque sim. Que aí tem a ver com a resposta que eu dei para a Giovana. Legal que a gente vai fazer um link aí. Sabe aquelas coisas que a gente faz não porque isso por causa daquilo. Ah, eu vou fazer porque eu vou trabalhar ou porque isso eu vou ganhar mais dinheiro. Não, eu vou fazer porque sim, porque eu quero fazer. Porque eu gosto, é o que eu curto, então eu vou fazer. Então eu fiz história assim, porque eu quis fazer. Aí eu fiz, me formei faz acho que dois anos, 2 ou 3 anos, enfim. Faz 2 ou 3 anos que eu me formei e tal. E por isso que tá ali o quadro de história e não de economia, porque aquilo ali eu fiz porque eu quis, porque sim. Quando as pessoas perguntam como que eu sei, ó, vou ser profundo de novo, eu tô muito profundo hoje. Vai, tô gostando. Sabe quando a pessoa pergunta assim, o que é felicidade? Quando você chegar num momento que você fizer uma coisa que não serve para nada, é isso. Porque quando uma coisa serve para outra, é porque a outra é a felicidade, né? Tipo assim, eu vou namorar para casar. Bom, então felicidade é casar. Ah, não, mas eu vou casar para ter filho. Bom, então é para ter filho. Aí quando você faz uma coisa que alguém pergunta, mas por que você está fazendo isso? Porque sim. Porque sim. Então aquele momento é isso aí. Aliás, aquele momento ali é exatamente isso que eu estou fazendo o discurso ali da formatura. Então é aquele momento, é o porque sim mesmo. Inclusive eu disse isso ali naquele momento, inclusive naquele discurso eu disse exatamente isso. Então, para mim, felicidade é esse momento, quando você faz uma coisa que não tem um porquê. Aquilo é o porquê. Muito bom, Tem muito porquê. bom. Isso é o porquê. Então, história não tem porquê. Era o porquê. Então, foi isso. Por isso que eu fiz história. Aí a Giovana vem e me fala que não gosta de história. Acaba comigo, né? Foi mal, foi mal. É brincadeira. Tem muita gente que não Não gosta, sei se tu convenceu. mas tem menos gente, né? Normalmente o professor de história é o queridão da turma, assim, né? Eu não sei, eu não dei aula, né? Mas normalmente nas escolas, assim, o professor de história é aquele cara que todo mundo se dá bem, né? E tal. Eu gostava dos professores de história que eu tive, eu gostava deles. Eu não fiz. Eu, Pode falar. eu tive 4 professores de história. E eu tive 3 muito bons e tive um que não foi bom. Mas a grande maioria era boa, assim. Mas realmente, assim, na escola, história foi um tempo, era uma dificuldade minha, assim, eu não curtia muito já na época. Mas eu achava que história da música eu ia gostar, né? Só que, bah, não foi também. Não rolou, não rolou. História. Eu nunca dei aula, né? Enfim, não é minha profissão, mas eu acho que rola um tipo de professor, às vezes, que exige muito a pessoa decorar, né? Nome, data tal, e aí isso fica chato, né? Isso que fica Sim. chato, né? Eu mesmo sou meio ruim com isso, inclusive. Sim, data, eu sei o contexto das coisas tal, mas às vezes lembrar o nome da pessoa, data, eu também não. Ah, isso aí acontece comigo. A pessoa fala, ai, mas que ano eu não sei o que é lá, como se eu, né? Tipo assim, se fez questão de saber a data de tudo. Eu só fiz história, eu não sou peninha, né? Sim. Não, é bem assim. Meninas, eu quero agora dar um tempinho para cada uma, para a gente ir finalizando, e aí vocês podem usar o tempo do jeito que vocês quiserem. Querem deixar uma mensagem edificante, querem fazer propaganda de alguma coisa, mandar um abraço para a mãe, enfim. O bom disso aqui é que não tem tempo, então vocês podem usar o tempo que vocês quiserem. Bom, então, eu ia divulgar o meu Instagram, mas o meu nome é difícil, daí eu vou ter que soletrar. Será que eu faço isso? Não, mas faz assim, ó. Depois vocês vão passar os links e vai estar aqui na Sim. descrição ou no YouTube ou no Spotify, depende de onde Não, mas então, ó, eu vou divulgar eu vou divulgar o grupo Triviato, que é um grupo nosso que a gente se dedica muito para ele e a gente quer estar no seu evento. Então, é @grupo Triviato.
E esse é o mais fácil, o arroba mais fácil. A gente toca em casamentos, toca em festas de 15 anos, toca em eventos corporativos, todos os eventos. Eu vou divulgar o meu Instagram, então, é Guitarrista, bem fácil de escrever, Guitarrista, tudo junto. Eu publico no meu Instagram alguns videozinhos ali, estudando, ensaiando um pouco da minha rotina também na faculdade de música. Então, é isso aí. Obrigada pelo convite aí, o podcast. Que baita conversa, hein? Bah. Foi uma experiência bem legal participar de um podcast. Legal. Geralmente eu não falo muito sobre mim, então ter que falar foi bem legal. Que bom. Espero realmente que vocês tenham curtido. Eu curti bastante. Obrigado pela confiança. Eu sei que é sempre, né, dividir um pouquinho da nossa história precisa de uma confiança, né? Então eu agradeço bastante. Sempre que alguém vem aqui e topa participar, eu agradeço bastante. Eu espero que realmente vocês encontrem essas pessoas daqui 10 anos ou outras pessoas que vocês curtam muito também, né? Não tem uma obrigação de nada, né? Que a vida leve vocês por caminhos legais e que vocês curtam muito. Vocês são meninas muito queridas, pessoas que estão num caminho legal. Eu espero que vocês sigam por essa estrada aí. Vocês que estão do outro lado aí, eu espero que vocês tenham curtido. Eu não fico durante a 1 hora e pouco que a gente ficou aqui pedindo para você seguir o canal, para não sei o que e tal, não fico fazendo isso. Mas eu entendo que se você ficou 1 hora e 20 aqui ouvindo a gente, mais ou menos, que foi esse tempo que levou, aí eu vou assumir que, né, que você gostou, né? Porque ninguém fica aqui 1 hora e 20 sofrendo, né? Porque aí não faz muito sentido. Se for o caso, se você ficou aqui 1 hora e 20 odiando, aí você faz assim, um episódio antes desse é um psiquiatra. Aí você volta lá, porque ele vai poder te ajudar. Eu não vou poder te ajudar, porque aí é muito amor à dor, né? Ficar aqui 1 hora e 20 sofrendo. Mas se você curtiu aí, então, por favor, curte o canal aí, segue a página. Isso ajuda o vídeo chegar a mais pessoas e eventualmente chegar em alguém que está precisando do conteúdo, que vai achar legal, que está, de repente, pensando em ser música e seguir essa carreira. Sempre lembrando que um podcast não vai resolver tua vida, vai estudar, vai pesquisar mais, aprofunda para conhecer o tema, não vai achar que ouviu aqui medo de coisa e agora já entende, porque não entende, não. Vai lá estudar, vai atrás, vai ouvir outras opiniões, vai conhecer outras pessoas. Se o algoritmo está te mostrando muito para mim, vai ver outra pessoa. Não fica só me ouvindo aqui, porque não faz sentido. A gente tem que ouvir opiniões diferentes, pessoas diferentes, conhecer outras coisas, que é isso que faz a gente crescer. Mas se você curtiu e voltar semana que vem, aí mais uma vez seremos eu, você e as circunstâncias. Fiquem bem, se cuidem e até lá. Tchau, meninas. Obrigado. Tchau! Tchau!